O STF decidiu que é possível que a lei preveja que uma multa administrativa seja fixada em múltiplos de salários mínimos. Vamos lá ver o que é essa questão discutida aqui nesse processo. O artigo 7º da Constituição, no inciso 4, fala sobre o salário mínimo. E ele diz que, além da necessidade do salário mínimo ser o suficiente para cobrir as necessidades vitais básicas da pessoa e da sua família, que deve ser reajustado periodicamente também para preservar o poder aquisitivo, ele também diz no final que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Então, a redação da Constituição Federal parece ser bem ampla. No entanto, o STF tem feito algumas distinções aqui, algumas exceções a essa regra que, apesar de falar que em qualquer fim, o STF tem interpretado que aqui esse qualquer fim é o fim de indexar a economia. E no caso, o legislador constituinte, ao tratar sobre isso aqui, ele pretendia impedir um efeito em cascata gerada pela atualização do salário mínimo. Ou seja, ao atualizar o salário mínimo, poderia atualizar o valor de uma multa administrativa, o valor de um tributo, de uma anuidade, de um conselho de fiscalização, entre várias outras obrigações que possam existir. E isso, com certeza, dificultaria muito o controle da economia, sobretudo da inflação. E, então, o STF tem feito a seguinte distinção, então, analisando todos os precedentes anteriores, que vários deles foram mencionados aqui nesse voto do tema 1244. Então, o STF, nos casos em que a vinculação ao salário mínimo ela permite gerar um efeito em cascata, o STF tem dito que é impossível a vinculação. Em outros casos em que esse efeito não gera um efeito em cascata sobre a economia, um potencial de indexar a economia como um todo, aí o STF tem dito que é possível a vinculação. Então, são exemplos aqui de decisões do STF. Em ação declaratória de inconstitucionalidade, ele diz que é constitucional, por exemplo, o artigo 265 do CPP, agora essa redação está revogada, mas que previa uma fixação de multa em salários mínimos para o advogado que abandona a defesa do seu cliente numa ação penal. Também, na ADI 1568, o STF disse que é possível a utilização de salários mínimos para aferir a capacidade econômica de uma pessoa. Também em ADI foi decidido que é possível também prever em salários mínimos o valor para a integralização de EIRELI. Agora, esse dispositivo se encontra também revogado. E de disposições que são ainda em vigor, né, temos o caso do tema de repercussão geral número 821, que permite a fixação de pensões alimentícias em salários mínimos, e também agora o tema 1244, que é o que foi decidido recentemente, que fala sobre a fixação de multas administrativas em salários mínimos. Então, para o STF, a fixação de uma multa em números de salários mínimos, ela não geraria uma consequência para além do pagamento da própria multa, não geraria um efeito na economia como um todo. Já como exemplo de impossibilidade, ou seja, de que haveria aí uma indexação da economia, a gente tem o caso da súmula vinculante número 4, que veda a fixação de vantagens de servidores públicos, e também na ADPF 325, o STF disse que o piso salarial de médicos e dentistas, que é previsto por lei, o STF disse que, de fato, é possível a existência do piso. No entanto, o STF disse que o piso fixado em lei, no caso, estava em números de salários mínimos, e aí o STF, modulando os efeitos da decisão, congelou o valor. Ou seja, a partir da decisão da DPF 325, a atualização vai depender de lei, não será possível a atualização com mera atualização do salário mínimo. Precisa de uma lei para alterar o piso nacional salarial de médicos e dentistas. Então, aqui na DPF, o STF é o tempo em que se reconheceu a impossibilidade, mas achou melhor, pelo menos, manter a atualização até uma determinada data.
E cabe aqui até uma leitura de um trecho aqui do decidido na DPF 325, que ele diz o seguinte: o que não é permitido é a utilização de múltiplos de salários mínimos para que seja atualizado automaticamente junto com o salário mínimo. Mas, em tese, é possível a fixação de uma multa ou de qualquer valor, inclusive de remuneração, em múltiplo de salário mínimo na data da publicação da lei que fixou essa remuneração. O que não pode é isso implicar numa atualização automática com o salário mínimo, tá certo? E sobre pisos salariais, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o tema 1132, que eu falo sobre o piso salarial de agentes de endemias e também de outras categorias. Faço até uma análise geral sobre as decisões do STF sobre o assunto. Então, se quiserem se aprofundar sobre esse assunto, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês acessarem esse vídeo. E se gostaram desse conteúdo, considerem se inscrever no canal e também clicar no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.